Abre tua Bíblia. Semana passada eu trouxe, e devo reconhecer, uma palavra muito forte. E principalmente a frase que eu gostaria que vocês tivessem ficado na memória e na reflexão é: mata teu Agag. O teu Agag está te destruindo. Está te afastando do Senhor. Mata o teu Agag. Lembremos de que Agag era dos Amonitas, rei. Deus tinha mandado destruir todo o povo dos Amonitas. E Saul não matou o rei, trouxe para o seu palácio, fez que Agag morasse no seu palácio, trouxe o melhor do gado e, pior ainda, desse melhor do gado ofereceu para Deus em holocausto, sendo de que ele nem sequer poderia oferecer no holocausto, porque ele é o sacerdote, ele não é o sacerdote, ele é o rei. Então, quando a gente tem um Agag dentro da nossa casa, na nossa vida, a ordem de Deus é matar Agag. E quando Samuel vem comunicar para Saul de que ele não seria mais rei de Israel e que Deus iria tirar o seu espírito, o maior interesse de Saul não era se reconciliar com Deus, comparado com Davi, que quando Davi peca e ele reconhece seu pecado, a primeira coisa que Davi faz é ir diante de Deus e pedir perdão a Deus. O interesse de Davi é se reconciliar com Deus. O interesse de Saul era se reconciliar com o povo, que o povo me veja bem. Foi o pedido que ele fez para Samuel. A partir de aí, começou a destruição de Saul. Eu estou fazendo um resumo porque algumas pessoas não estavam aqui semana passada. Só que eu quero destacar uma coisa. A destruição de Saul não foi de um dia para outro. Ele continuou sendo rei por quase mais 20, talvez 15, 20 anos. Ele continuou ganhando batalhas, vencendo batalhas várias vezes. Ele começou com 600 homens no seu exército, depois se tornaram 20 mil e continuou crescendo. Ele continuou crescendo e se enriquecendo. Mas a sua alma, o seu coração, não teve mais paz, não teve mais sossego. E era tanta perturbação, era tanta tormenta na sua vida, que de vez em quando ele chamava Davi para tocar, para ele aquietar, a sua alma, a sua mente. Hoje eu quero continuar, e nós queremos continuar falando sobre isso. Pastor Rui, eu, os outros pastores temos nos reunido durante a semana e temos falado muito sobre isso, batalha espiritual. Batalha espiritual, meus queridos, tem que ser levado muito a sério. O diabo veio para o quê? Matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós pensamos de que essa questão de matar, roubar e destruir tem a ver muito com a questão física. Matar fisicamente, destruir aquilo que nós construímos e roubar aquilo que nós adquirimos. E a gente pensa e liga muito à questão financeira. Não. O que principalmente o inimigo vem fazer é querer matar a tua vida, roubar o teu espírito, roubar a tua saúde e destruir a tua alma. A grande batalha não está no seu redor, ele está no nosso interior. E talvez a gente não percebe, e vamos falar sobre isso hoje, a gente não percebe o quanto essa batalha é gigante. E quanto Deus trabalha para que a gente seja mais do que vencedor. Talvez você não percebeu esta semana, mas esta semana o Senhor enviou um exército de anjos para batalhar em teu favor. Talvez você nem percebeu o quanto Satanás veio te atacar, veio te querer derrubar, veio querer te destruir, veio querer te roubar. Talvez você não percebeu. Talvez você acha de que, foi uma coisa aqui, mas já passou. Foi um problema cá, mas já foi resolvido. Foi um conflito aí, mas já vai ser superado.
cuidado. O inimigo está aí, te rodeando. Semana passada eu falei que Satanás e com todos os seus demônios, e estamos falando muito sobre isso, está aqui, no meio do nosso culto. Não pense que por ser culto, por ser igreja, ele não consegue entrar. Ele entra. Ele entra. Ele quer destruir a igreja de Jesus Cristo. Ele entra na tua casa. Ele entra na tua casa. Ele entra lá na tua sala, na tua cozinha, no teu quarto. Ele entra lá. Porque ele quer justamente, volto a dizer e volto a repetir, te matar, roubar e destruir. Faleceu ano passado um homem chamado Daniel Mastral. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Não vou questionar o seu ministério, não vou questionar a sua índole, mas eu conhecia ele. Eu fui em seminários que ele participou, eu ouvi ele, e eu li 2 livros dele. E quando eu li um dos seus livros, me perdoem, não esqueci o nome de um deles, eu me assustei porque num dos seus livros ele narra uma situação onde eu não estava envolvido, eu não estava, mas as pessoas que ele conta lá, eu conheci. Daniel Mastral era um satanista. Ele declara e declarava em suas palestras, nos seus seminários, inclusive eu fui, ele declara de que ele antigamente, no passado, ele frequentava uma seita satânica, né? Depois ele se converteu, sua esposa se converteu, né? E depois começou a pregar o evangelho e a falar sobre justamente batalha espiritual. Mas no tempo que ele era satanista, ele narra naquele livro, dizendo de que o seu trabalho era entrar nas igrejas e destruir as igrejas. E em um dos livros, ele fala de que em 1986, 87 mais ou menos, ele conheceu, subiram de uma igreja que estava em grande crescimento. Uma igreja abençoadíssima. Com um ministério de louvor precioso, se destacava na cidade de São Paulo, com um ministério infantil lindo. Um tremendo trabalho. E eu frequentava às vezes aquela igreja. Eu conhecia aquela igreja, conhecia o pastor da igreja, conhecia o ministro de louvor daquela igreja, conhecia o ministro que tratava das crianças, da educação religiosa da igreja, conhecia todos eles. Coincidentemente, meu primo, um dos meus primos, que mora em São Paulo, frequentava aquela igreja. Até hoje frequenta. E no livro ele fala de que eles entraram naquela igreja, um grupo de uns 3 ou 4 pessoas, se infiltraram na igreja, se tornaram membros da igreja e começaram a olhar para a igreja e observar a igreja. E eles perceberam de que havia alguma coisa errada no ministro de louvor. Eles perceberam de que o ministro de educação religiosa, como era tratado e denominado, era um homem, digamos assim, fraco espiritualmente. E eles perceberam de que o pastor também havia algumas dificuldades. E eles começaram a ir lá àquela igreja, frequentar os cultos, participar. Em questão de 1 ano e meio, 2 anos, aquela igreja foi completamente destruída. Quando eu falo destruída, não falo o templo. O templo ainda está lá, é grande, é majestoso, é lindo. As instalações são maravilhosas. Fica num bairro riquíssimo em São Paulo. Porém, aquela igreja nunca mais se recuperou. O pastor entrou num estresse psicológico, emocional, que nunca mais se recuperou. O ministro de louvor se tornou homossexual. E aquele de educação religiosa foi destruído de tal jeito que foi trabalhar como balconista numa papelaria em São Paulo. A papelaria que ele foi trabalhar era a papelaria que pertencia a meu primo. Eu sei quem são os personagens.
Eu sei quem foram as pessoas. Aquela igreja maravilhosa, cheia, sabe, de tanta coisa linda, de louvor, de ministérios. Uma igreja que enchia, lotava, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nos cultos durante a semana. Era maravilhoso. Aquela igreja nunca mais se recuperou. A batalha que Satanás quer fazer contra nós, ela não é algo simples. Ela é poderosa, ela é destruidora. Ela realmente é nojenta. Ela quer te destruir. Mas eu não vim falar só de Satanás. Eu vim falar de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só que eu gostaria de te chamar a atenção no quanto a batalha está acontecendo ao teu redor e quanto você precisa ficar alerta sobre isso. Alguns dias atrás, falei semana passada sobre isso, a Ucrânia bombardeou aeroportos militares da Rússia a mais de 4.000 quilômetros. E um estrategista militar esta semana, eu gosto de ler essas coisas, um estrategista militar falou assim: o grande erro da Rússia foi de que naqueles aeroportos militares que estavam a 4.000 quilômetros de distância da fronteira, acharam que estavam distantes demais, seguros demais, e não cuidaram, não vigiaram. Os caminhões que levaram os drones estavam a poucos quilômetros do aeroporto. Ninguém vigiou, ninguém se preocupou, ninguém lá foi procurar saber de onde vieram esses caminhões. Não. Estamos seguros, estamos longe. Não existe longe em batalhas. Tudo está perto. Tudo está no seu redor. Mas quero que, por favor, você abra a sua Bíblia agora. Nós vamos ter 3 textos bíblicos. Eu quero começar com um texto bíblico para te mostrar de que a batalha não está vencida. Não estamos dizendo que somos derrotados. Ao contrário, nós temos como vencer ela. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor. E quê? E na força do seu poder. Vou repetir. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Quero que todos nós possamos repetir esse texto. Quero que você leve esse texto na tua mente. Quero que você memorize ele. Quero que você medite nele. Quero que você reflita sobre o que esse texto significa e como esse texto é fundamental na batalha espiritual. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está fraco essas glória a Deus. Se vocês são renovados pentecostais, está fraco. E não adianta mais falar porque já falei. Existem 2 palavras nesse versículo que nós meditamos esta semana, junto com os pastores. 2 palavras muito fortes. Primeiro, força. Segundo, poder. Força significa capacidade de luta. Força significa capacidade, habilidade para lutar. Entender claramente quem sou eu, com todo o meu equipamento, com todas as minhas habilidades, com toda a minha capacidade, com tudo aquilo que eu, como soldado de Cristo Jesus, sou.
Poder significa autoridade. Significa não somente que eu tenho uma capacidade física, mas eu recebi uma autoridade sobrenatural na minha vida. Eu não vou citar esse, eu não vou querer que vocês abram, mas vou falar rapidamente. Nós vemos isso claramente na batalha de Davi com Sansão. Sansão não, Golias. Estão espertos. Nós vemos claramente numa batalha entre Davi e Golias. Quem tinha força? Golias. Eu mandei aqueles vídeos de inteligência artificial para os juniores ontem, hoje, sobre Davi e Golias. Ele dava risada. Talvez, me lembra, eu coloca lá no grupo da igreja também, por favor. Eu esqueço depois. Sabe aqueles vídeos? E ele fala lá, o Golias. Assim, vou lá, vou lutar. 40 dias que eu vou desafiar os caras lá e ninguém tem a coragem de vir comigo. E ele é forte, ele é grande. É gigante. Ele tem força. Ele tem força. O inimigo tem força. O inimigo não surge por acaso. O inimigo foi criado aonde? Nos céus. O inimigo era serafim. Os demônios eram anjos poderosos. Diz a Bíblia de que os serafins são os anjos mais poderosos no céu. Satanás tem um poder gigante. Os demônios têm um poder enorme, como Golias. Mas aliás, uma força enorme, como Golias. Mas quem tinha o poder? Davi. Quais são as palavras de Davi quando chega diante de Golias? Golias zombando dele. Eu vou te matar, vou te picar em pedacinho, vou dar teu corpo em pedacinho para os cachorros, para que eles possam te comer. Ele está falando com a força que ele tem, com a habilidade que ele tem. Ele já tinha matado mais de 1000 soldados inimigos. Ele tinha uma espada gigantesca, um escudo gigantesco. Ninguém conseguia vencer aquele homem, porque ele tinha força. Mas quando Davi chega diante dele, Davi não somente entende que ele pode ter uma força para matar aquele gigante, mas Davi entendia de que ele tinha o quê? Poder, a autoridade do Senhor para vencer. Tu vens com espada, com tudo, e eu venho em quê? Qual é a palavra de Davi? Eu venho no nome do Senhor dos exércitos. O que Davi está dizendo para ele? Você pode ter força, mas eu tenho autoridade. Eu tenho o poder. E esse poder não me deu Saul. Esse poder não me deu meu pai. Esse poder não me deu esse exército que está atrás, morrendo de medo. Esse poder que eu recebi vem dos céus, do sobrenatural. E esse poder, e essa autoridade vai fazer de que eu te vença. Deu para entender? Vocês falando aleluia, glória a Deus. Mas é justamente essa atitude, esse posicionamento que você tem que ter todo dia, em todo momento, em toda circunstância. É isso que eu gostaria que você tivesse amanhã cedo. Você se levantasse, talvez não com tanta força, talvez até que resmungando, isso. Talvez você dizendo, não quero trabalhar, estou fraco, sabe? Talvez você queira, você fala assim, eu tinha um compromisso, mas a cama está mais gostosa. Eu tinha que ir lá no café da manhã na igreja, mas acordei às 11 horas da manhã. Mas tudo que acontecer esta semana eu vou vencer, porque eu tenho a autoridade vinda do Senhor.
Sabe, meus queridos, batalha espiritual tem que ser algo muito consciente, muito claro, muito bem visto. Quando a gente faz seminário de batalha espiritual, a gente ensina que as pessoas, quando há endemoniado, alguma coisa assim, e às vezes há mesmo, já participei de várias coisas nesse sentido, a gente fala que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente está lá tentando tratar daquela pessoa que está batalhando com aquilo que está dentro dela, e aí aqueles que vêm nos ajudar, geralmente a pessoa que vem ajudar fica assim, olho fechado. E a gente fala assim, não feche os olhos, abre os olhos, fica atento. Porque de repente o bicho pode pegar e pode te dar aquele soco e você vai falar assim, e aí, de onde veio? Quando você olha por alguma pessoa, e você está batalhando por essa pessoa, que está nas garras de Satanás, que está lá, brigando, querendo se libertar, entregando a sua vida a Jesus Cristo, eu vou te dizer, não feche os olhos, ora com o olho aberto. Essa é uma prática que nós trabalhamos todo dia nesse sentido, a gente ensina. Mas não é simplesmente abrir os olhos físicos, principalmente abrir os olhos espirituais. Olhos físicos nós podemos ter abertos, mas os olhos físicos muitas vezes estão fechados. Quer que eu te mostre sobre um texto sobre isso? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A fé, ela se manifesta, a fé, ela se comprova, a fé, ela realmente é ativa, ela é forte, ela é viva na nossa vida, quando a gente, aos nossos olhos, tudo está obscuro, diante das nossas mãos, nada está no controle, debaixo dos nossos pés está tudo balançando, tudo se mexendo, ao nosso redor, vindo setas contra nós, estamos vendo todo um caos, mas a minha fé me garante que aquilo que eu não estou vendo será uma vitória completa, total. O que o autor de Hebreus está dizendo é justamente isso. Que quem tem fé verdadeira é aquele que não olha com seu olhar físico, aquele que não toca com suas próprias mãos, aquele que não sente seguro pelos seus pés. Não, a fé às vezes, quando está tudo desmoronando, a fé te diz, vai passar, o Senhor vai te sustentar, e você vai vencer. Agora eu gostaria que você levantasse a mão, se for o caso. Não fique com vergonha, não. Há alguém aqui que esta semana falou assim, isso aí, acho que eu não vou conseguir resolver. Eu acho que isso aí, não vou conseguir vencer. Eu acho que isso aí, está grande demais para a minha vida. Sim. Talvez esteja grande demais, como aquele gigante era grande demais para Davi. Talvez aqui, a teus olhos aquilo lá tem muita força. A teus olhos aquilo lá é gigante. A teus olhos nenhum exército consegue vencer. Mas a tua fé te diz que você tem a autoridade vinda dos céus. E você pode vencer o gigante.
O gigante tinha escudo, o gigante tinha capacete, o gigante tinha couraça. Só que o gigante não tinha o quê? O gigante tinha espada, o gigante tinha lança, o gigante tinha um cavalo forte. Mas o gigante não tinha uma pedra, uma simples pequena pedra. Ele não tinha. Eu diria para vocês, se posso colocar uma ilustração, talvez aquela pedra simbolizava a fé. Mas uma fé suficiente para bater o gigante. Agora eu gostaria que, por favor, vamos para um texto maior, mais ainda argumentar esta palavra. Vamos para a 2 de Reis, capítulo 6. Segunda de Reis, capítulo 6. Do versículo 8 e seguintes. Segunda de Reis, capítulo 6, do 8 adiante. O rei da Síria, acharam? Amém? O rei da Síria estava em guerra contra Israel e foi se aconselhar com seus oficiais e disse: em tal lugar montarei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e alertado, e assim se protegeu. E isso não aconteceu uma vez, nem duas, várias vezes. O rei da Síria ficou perturbado com isso e chamou seus servos e lhe disse: não me contareis quem dos nossos está a favor do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: ó rei, meu senhor, não é isso. O profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as coisas que dizes no teu quarto. O rei disse: ide e vede onde ele está. Vou mandar trazê-lo. Então lhe contaram: ele está em Dotã. Ele enviou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: o quê? Não temas, porque há mais conosco do que com eles. Meu querido, minha querida, não tema, filho. O Senhor é contigo. Não se desespere. O Senhor é contigo. Meu querido, minha querida, não se desespere. O Senhor é contigo. Não tenha medo. Você tem medo de alguma coisa? Esta semana conversei com uma pessoa, acho que foi na terça, na quarta-feira. Ela falou para mim: pastor, eu queria viajar tanto na minha vida. Eu queria ir para a Europa, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria conhecer o Nordeste do Brasil, eu queria conhecer tantos lugares, pastor. Eu tenho um desejo tão grande de conhecer esses lugares. E eu falei para ela: por que você não vai? Ela tem condições financeiras. Ela tem. Essa pessoa, ele é empresário, ele ganha bem. Ele falou assim: eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de avião. Eu falei assim: o teu desejo, o teu prazer, o teu sonho, a tua vontade
está destruída por causa, está paralisada, está travada por causa de um medo de avião? Sim. Sim. Quando o medo, o temor entra na nossa vida, nós nos paralisamos e os nossos olhos se fecham. Quando o temor e o medo entram na nossa vida, seja por qualquer situação, seja por qualquer trauma, seja por qualquer experiência que nós já tivemos, tudo paralisa, tudo fica obscuro, os nossos olhos se fecham. E quando eu estou falando de olho, eu estou falando de visão, eu estou falando de espiritual. Eliseu respondeu, versículo 16: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Olha agora o que Eliseu faz, e presta atenção, porque essa é uma das maiores armas que nós temos na batalha espiritual. E talvez seja a arma que menos utilizamos. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que eu faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, o que aconteceu com Eliseu? Orou ao Senhor dizendo: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme ao pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me para que eu vos conduza ao homem que buscai. E ele os conduziu aonde? A Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, novamente orou, abre os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos e viram que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: não os mates. Matarias os que capturas com a espada e com o arco? Serve-lhes pão e água, para que comam e bebam e retornem ao seu senhor. Ele lhes preparou um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e voltaram ao seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Dois grandes milagres. O primeiro foi o servo. Ele olha para aquele exército de inimigos e ele se apavora. O medo entra nele. Ele fica apavorado, fica desesperado. Por quê? Porque ele não tem uma visão espiritual sobrenatural. Ele está dentro de uma cidade, ele está protegido. Mas o medo paralisou ele e desesperou ele. O que Eliseu faz? Ele ora e diz para o Senhor: abre os olhos desse meu servo. Ele não está dizendo para ele abrir os olhos físicos. Aquele servo enxergava, aquele servo trabalhava, aquele servo via. Ele estava vendo aquele exército de inimigos ao redor da cidade. E não era mentira, não era uma visão, não era uma ilusão. O exército estava ali. Mas o que estava faltando era uma visão espiritual, uma visão de fé, uma visão de confiança no Senhor. E quando Eliseu pede para ele recuperar, abrir os seus olhos, aquele servo vai novamente naquela janela, naquela porta, não sei muito bem, ele olha. Agora ele não olha simplesmente com os olhos humanos, ele agora vai olhar com os olhos do Senhor, olhos espirituais. E o que ele vai ver? Vai ver o exército sírio, mas também vai ver um exército maior, mais poderoso, de anjos, protegendo aquela cidade, protegendo aquele profeta e protegendo ele. Mais do que talvez você pedir para o Senhor resolver o teu problema, pede primeiro para o Senhor:
abrir os teus olhos. Mais do que o Senhor poder talvez te trazer um milagre da cura, um milagre talvez que você tanto pede. Pede para o teu Senhor, pede para Deus, para que Ele abra teus olhos espirituais. E você saiba, e você entenda, e você veja que o Senhor é contigo. E que Ele te protege. Mais do que qualquer outra coisa, o que a gente faz? O que a gente faz é pedir coisas. O que a gente faz é pedir cura física. O que a gente faz é que Senhor, que eu veja com meus olhos físicos algo bom. O Senhor está te dizendo, não, meu filho, eu quero que você olhe com olhos espirituais. Algo poderoso, sobrenatural, maravilhoso. E eu já contei essa história, mas eu quero reforçar porque alguns acho que não ouviram. E eu contei há pouco tempo atrás. Era pastor no interior e tinha um senhor que estava com câncer. Tudo tomado câncer. Eu tive que levar ele para outra cidade para fazer exames, ficou lá um tempo no hospital. E quando eu fui novamente visitá-lo com a sua esposa, o médico me chamou e falou assim, estou liberando ele para morrer em casa, porque o câncer já tomou conta dele. A esposa chorou, eu fiquei preocupado, voltamos de volta de viagem, deixei em casa ele e fui para a minha casa. Naquela época, eu devo confessar, eu virava à noite, meditando na palavra de Deus, orando. A igreja estava passando por um avivamento enorme, gigante. Eu virava, passava a noite acordado no meu escritório em casa, meditando, lendo a Bíblia, estudando, orando. Né, Carol? A Carol dormindo. E está certo. Quem tinha que fazer isso era eu. Eu sou o sacerdote. Eu sou o sacerdote. E a partir daquele dia que eu trouxe ele de volta para casa, aquele senhor não era da igreja, ele tinha se afastado da igreja. A esposa, a filha era da igreja, ele não. Tinha se afastado da igreja. E o Senhor começou a me dizer, se ele se reconciliar comigo, se ele voltar aos meus caminhos, se ele pedir perdão, eu curarei ele. Falei assim, eu estou ouvindo coisa doida. Acho que estou com sono. Acho que não estou bem. Só que passou outra noite, Deus outra vez falou. E não estou dizendo que eu ouvi uma voz. Não, era um sentir. Era algo dentro de mim que me movia a pensar, a meditar sobre isso. Não vou dizer para você que foi no segundo dia, terceiro dia que eu fui lá. Não, demorei alguns dias. E quando eu cheguei na casa dele, também posso dizer para vocês, eu estava tremendo. Porque eu iria falar algo que não era meu, eu iria falar algo que era de Deus para esse homem. Entrei na sala dele, uma pequena casa de madeira bem simples. Sentou ele, estava sentado no sofá, mal sentado, porque o câncer estava tomando conta dele. E eu sentei na frente dele, pedi que todo mundo saísse. Eu cheguei nele e falei assim, Deus me falou de que se você se arrepender, você pedir perdão a Deus, você voltar aos caminhos do Senhor, Ele vai te curar. Mas é só se você voltar aos caminhos do Senhor. Então eu vou embora daqui agora, não vou orar por você, mas eu vou te dizer, dobre o seu joelho do jeito que você está, fraco do jeito que você está, dobre o joelho aqui, peça perdão a Deus, porque Ele vai te curar. E fui embora. Eu saí daquele lugar vendo um homem quase morrendo. Eu saí daquele lugar um homem pálido. O câncer tinha tomado conta daquele corpo. Os meus olhos diziam, não há mais cura. Os meus ouvidos tinham ouvido, não há mais cura.
As minhas mãos, meus braços tinham sentido ele, porque nós tínhamos que pegar ele para colocar dentro do carro e tirar ele dentro do carro para colocar dentro de casa. Os meus braços sentiam um corpo que não tinha mais cura. Mas o Senhor tinha aberto meus olhos espirituais para dizer para ele que sim, podia haver cura, se ele se arrependesse. Passaram uns dias, voltei lá e falei, e aí? Pedi perdão a Deus. Então tá bom, vamos agora confiar. Passaram mais uma semana, 2 semanas, aquele homem começou a reagir, muito fraco, mas começou a reagir. Até que chegou o dia ao retorno para o hospital. E levamos ele novamente. Ficou lá uns 2 dias. Quando eu fui lá novamente, o médico chegou em mim, chorando. Falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas esse homem não tem mais câncer. Eu comecei a chorar. Até hoje eu me emociono quando falo sobre isso. E eu falei para o médico assim, eu sei. Agora eu sei. Aquele homem viveu mais alguns anos. Bons anos. Na casa do Senhor. Quando Eliseu pede para o Senhor, ele não pede, Senhor, destrói aquele exército. Porque Eliseu já sabia de que aquele exército seria destruído. Porque a sua visão era sobrenatural. O que ele pediu agora é para que o servo pudesse enxergar o que ele já estava enxergando. E quando aquele servo vai lá e olha, ele vê aquele exército celestial, ele fica feliz. É interessante que depois Eliseu faz o seguinte: Senhor, o Senhor abriu os olhos dele. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor feche os olhos de aquele exército. E aquele exército fechou os olhos. Não ficaram cegos, não. Eles ficaram cegos espirituais. Porque Eliseu pegou aquele exército e conduziu eles até Samaria. E quando Eliseu novamente orou para eles abrirem-se os olhos, eles estavam no meio da cidade, rodeados do exército do Senhor, do exército de Israel. Já não podiam fazer mais nada, já não podiam reagir, já não podiam nem sequer tirar a espada da bainha ou vainha? Bainha, né? Bainha. Já não podiam pegar mais a lança, já não podiam pegar o escudo, já estavam rodeados, já estavam derrotados. Quando nossa visão não está aberta, não ficamos à mercê do inimigo. O inimigo nos rodeia. E mesmo que nós queiramos reagir, não podemos reagir mais. Ou nós buscamos e clamamos que o Senhor sempre tenha a nossa visão espiritual aberta, ou nós seremos derrotados e humilhados. Já reparou que quando passam algumas coisas na tua vida, e você já teve experiências tristes no passado, por isso, você fica apavorado? Eu já mexi com fogo, plástico derretido, e eu me queimei, com 9 anos de idade, eu tenho uma cicatriz aqui. Não gosto muito de fogo. Muito menos de plástico derretido. Tenham cuidado. Tem gente que já quase se afogou na água. Lógico, não vai se afogar em outra coisa, né? Tem gente que quase já se afogou. E ficou por muitos anos com medo da água. Tem gente que já foi roubado, já foi atacado e tem medo da escuridão. Tem gente que bateu o carro e não consegue mais dirigir porque tem medo de bater novamente.
Tem gente que foi traída. E qualquer coisa, qualquer sinal, ele tem medo que novamente volte isso. Porque dói demais. Tem gente que já foi abandonado. E quando alguém falta, quando alguém se atrasa, fica apavorado. Porque a dor do abandono, o medo do abandono, volta outra vez. Tem gente que já passou muita fome. E já reparou que quem já passou muita fome tem uma mesa farta, porque tem medo que falte o pão? Sabe por quê? Porque ainda os olhos espirituais estão fechados. Porque ainda os olhos espirituais estão fechados. E ele não percebeu de que, apesar de tudo que já passou, e apesar de tudo que já sofreu, e apesar de toda a dor que você já sentiu, o Senhor te sustentou, o Senhor te livrou, e você está aqui hoje. Batalha espiritual, meus queridos, não se ganha com tá amarrado, queima, não. O primeiro é que o Senhor abra teus olhos espirituais, que você se fortaleça no Senhor, na força do Senhor, mas também que você saiba, entenda que você tem o poder, a autoridade vinda do Senhor sobre a tua vida. Se Deus é por nós, nossa, não jantaram hoje, não comeram hoje? Grita, declara. Já viu os soldados quando marcham? Já viu um batalhão marchando e eles cantando? Você foi exército, filho? Como eles marcham? Então, vamos com uma música de marcha, crente. Me ajuda, uma música de marcha. Pelo Senhor, esse? Pelo Senhor. Agora imagina um exército com olhos fechados espirituais. Pelo Senhor, marchamos. Como já viu um batalhão marchando e cantando? Que tipo de voz ele sai? Que tipo de tom que ele sai? A minha filha Bianca, vocês já ouviram ela falar? Meu Deus do céu, a tonalidade da Bianca é lá em do, lá em cima, certo? E eu falo para Bianca, Bianca, abaixa o tom, mais grave, filha, mais grave. Minha esposa às vezes fala assim: por que eu chamo eles, meu filho, para lavar louça, as coisas, ele não me ouve? Porque você fala em voz suave. Fala assim: Daniel, vem aqui. Na hora, tá bom, pai. Um soldado não fica falando voz fina. Um soldado não fica falando voz fraca. Um soldado canta e canta com firmeza. Por quê? Porque ele tem a absoluta certeza da vitória. E um cristão, um crente em Cristo Jesus, deve amanhã cedo levantar marchando e cantando, sabendo que o Senhor vai te dar a vitória. Agora, se você levantar resmungando, se você levantar chorando, se você levantar desesperado e passar a semana toda em angústia, saiba, eu peço, eu rogo que o Senhor abra teus olhos espirituais. Sabe qual é o nome do servo? Não tem nome. O único nome que aparece lá é Eliseu. E qual a forma que Eliseu batalhou? Eliseu falou para o seu servo: pega a espada aí, vamos pegar as ferramentas, vamos chamar o exército. Não. Eliseu, a única coisa que fez foi o quê? Orar.
A maior arma nossa, nós como cristãos, é a oração. E o maior preparo para a nossa batalha é a palavra de Deus. Mas já reparou que a cada dia que passa, menos lemos a Bíblia e menos oramos? É uma verdade. A cada dia que passa, conforme os tempos modernos estão vindo aí, menos lemos a Bíblia e menos oramos. Achamos de que vir um culto domingo à noite é suficiente para enfrentar o inimigo. Achamos que talvez vir 2 cultos por semana é suficiente para vencer. Achamos que se eu peço uma oração para a Hilda, ou para o pastor Adilson, ou para alguma outra pessoa, já vai ser suficiente para eu enfrentar o dia a dia e enfrentar as dificuldades. Não. 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 Quem deve orar é você. Quem deve dobrar o joelho é você. Quem deve clamar é você. Quem deve entrar no secreto é você. Quem deve se aproximar cada vez mais a Deus é você. Só você. Quem deve ler a palavra de Deus é você. Quem deve conhecer a palavra de Deus é você. Quem deve se fortalecer é você. Para que a tua fé, verdadeira fé, possa dizer: não estou vendo nada, não estou enxergando nada com esses olhos, não estou tocando nada com essas mãos, não estou sentindo nada com meus pés, mas a minha fé me diz que eu vencerei. Eu vencerei. Eu vencerei. Amém? Eu espero que neste lugar se levante um exército do Senhor. Não de gigantes com grandes espadas, lanças, escudos, capacetes. Não. Um exército do Senhor que venha com uma pedrinha só, ou com 5. Mas que venha fortalecido no Senhor e no poder do Senhor, com autoridade. Eu desejo, eu peço que aqui se levante um exército de valentes, como eram os valentes de Davi. Um exército de Samá, um dos valentes de Davi que matou centenas de homens sozinho, defendendo um campo de lentilhas. Um exército que ao ver o inimigo maior que você também possa ver o exército do Senhor te protegendo e te guardando. Um exército não de medrosos, mas um exército de valentes, confiantes no Senhor, cheios de fé. Amém? Abaixa a tua cabeça. Não tenha medo. Não se apavore o teu coração. Que a ansiedade não tome conta da tua alma. Que o medo não enfraqueça as tuas pernas. Que teus olhos não só vejam ou enxerguem este mundo tenebroso,
Não tenha medo. Confia no Senhor. Se fortaleça na força e no poder do Senhor. Que você pode vencer uma batalha com uma pedra só, de fé, de confiança no Senhor. Que você possa entender de que o Senhor dos Exércitos, Senhor dos Senhores, está contigo. Não tenha medo. Não se apavore. Não tenha medo. Não se apavore. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino. Não tenha medo. Não tenha medo. Pensa que o Senhor abra teus visões espirituais. E você veja o exército do Senhor te defendendo. Não olha para os leões. Olha para o Senhor que fecha a boca dos leões. Não olha para o fogo. Olha para aquele que está ao teu lado, no meio do fogo. Não olha para os sírios. Olha para o exército de anjos. Não olha para o gigante. Olha para o Senhor. O Senhor te guardará. O Senhor te protegerá. O Senhor te dará a vitória. O Senhor te dará a vitória. Que você se levante hoje como um soldado de Jesus Cristo. Forte, confiante, guerreiro e com a autoridade do Senhor em ti. Eu vim no nome do Senhor dos Exércitos. Eu ando no nome do Senhor dos Exércitos. Eu combato no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer. Eu vencerei. Eu sou um vencedor do Senhor dos Exércitos. Não tenha medo. Não tenha medo. Pai, abre os nossos olhos, ó Senhor. Abre a nossa visão. Que possamos olhar sempre para o Senhor. Como possamos estar sempre vendo o agir do Senhor. Que possamos ver o exército do Senhor nos guardando, nos protegendo. Clamamos tanto por ajuda, clamamos tanto por socorro, pedimos tanto livramento. Pois bem, que nós possamos ver o socorro, a ajuda, o livramento. Que amanhã ao acordar vamos levantar com força, vamos levantar com autoridade, vamos nos levantar com o poder do Senhor. Que o medo não nos detenha mais, que o medo não nos paralise mais, que o medo não nos atrofie mais, que o medo não nos derrote mais, mas que a fé em Ti, Senhor, seja nosso combustível, a cada momento, a cada dia, em todas as circunstâncias. Mesmo que eu não possa ver com o meu olhar físico, tocar com as minhas mãos, sentir segurança com meus pés, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé no Senhor.